Os atuais embates geopolíticos pelo poder tornam evidente a importância de proteger cada vez mais as infraestruturas críticas de ataques. Uma dessas infraestruturas críticas, que é pouco falada, mas desempenha um papel sensível no mundo, são os cabos submarinos. Hoje, nós vivemos em um mundo hiperconectado e os cabos submarinos são essenciais para uma ampla gama de atividades vitais para a nossa sociedade moderna, desde transações financeiras até comunicações globais ou cooperação científica internacional. Somente no setor financeiro, os cabos submarinos transportam cerca de 10 trilhões de dólares em transferências financeiras diariamente. Eles são comumente utilizados em redes internacionais de telecomunicações, interligam países e continentes e são fundamentais para a utilização da internet da forma como conhecemos atualmente. As primeiras conexões submarinas foram registradas em meados da década de 1850 entre Dover, na Inglaterra, e Calais, na França, poucos anos após a invenção do telégrafo. Em 1858 foi lançado ao mar o primeiro cabo transatlântico ligando Londres à Terra Nova e Labrador, no Canadá. Na época, eles eram bem frágeis e protegidos por uma mistura de cânhamo, substância produzida com a folha da cannabis, e uma borracha indiana. Desde então, as conexões submarinas evoluíram, passaram a ser feitas por fibra ótica e hoje podemos afirmar que os mais de 485 cabos submarinos existentes e operantes são responsáveis pelo tráfego de mais de 95% dos dados intercontinentais. O restante é feito através de satélites que apresentam a mesma finalidade. Porém, os cabos submarinos ainda ganham em termos de custo de instalação e manutenção, velocidade de transferência dos dados e quantidade de dados transferidos. Eles são tão cruciais para a revolução digital quanto a expansão do poder computacional e os avanços da inteligência artificial. A construção desses cabos submarinos remonta a tempos mais pacíficos. Além disso, eles ainda não representavam uma vantagem geopolítica importante. O objetivo no início era apenas viabilizar serviços de comunicação mais ágeis. Por essa razão, eles não foram projetados para serem constantemente patrulhados e reparados. Porém, hoje a realidade é outra. O advento da internet impulsionou a revolução das comunicações e alavancou a importância dos cabos submarinos a um papel muito mais sensível e estratégico para a economia global e para o sistema de comunicação mundial. Não há apenas um volume crescente de dados atravessando cabos submarinos. A sensibilidade desses dados também está aumentando, envolvendo não somente dados de pessoas privadas ou entes privados, como também de governos. Com isso, a proteção dos cabos passou a estar diretamente relacionada à segurança nacional dos países. Hoje, não estar conectado a um cabo submarino significa não fazer parte do mundo. Um bom exemplo disso é o que ocorreu com os residentes da ilha Matsu de Taiwan, quando navios chineses cortaram os dois cabos das ilhas no início de fevereiro desse ano. Esse evento ficou conhecido como o bloqueio invisível e todos foram afetados. As empresas tiveram as suas atividades afetadas sem acesso a seus sistemas, aeroportos e hotéis também. Sem acesso a plataformas de comércio eletrônico, a logística básica foi prejudicada para os negócios, como restaurantes e lojas. Durante 50 dias, os residentes ficaram com acesso limitado à internet, utilizando um sistema de transmissão de rádio por micro-ondas, que fornecia também acesso limitado e lento à internet. Mas os ilhéus de Matsu tiveram sorte. Em 31 de março, as autoridades taiwanesas conseguiram que uma embarcação reparadora começasse a consertar os cabos. Normalmente, a espera é muito longa, porque a demanda pelos 60 navios de cabos do mundo supera em muito a oferta, especialmente porque alguns dos navios, além de fazerem reparos, também fazem novas instalações. Assim, fica evidente como os cabos submarinos passaram a representar um tema sensível para os países, ainda mais agora que o mundo enfrenta um cenário de forte instabilidade nas relações internacionais entre grandes potências e com a invasão da Rússia à Ucrânia, podendo então os cabos se tornarem um alvo para disputas geopolíticas. Um fator importante que complica a proteção de cabos submarinos para os países é que eles são em grande parte de propriedade de empresas de comunicações privadas. Os cabos geralmente são financiados por consórcios de empresas de telecomunicações, envolvendo também cada vez mais grandes empresas de tecnologia. O mercado é dominado por 4 fornecedores principais
principais. A primeira é a Alcatel Submarine Networks, da França, subsidiária da Nokia. A segunda é a Subcom, com sede nos Estados Unidos. A terceira é a NEC, do Japão. E a quarta é a Huawei Marine Networks, chinesa, que controla 10% do mercado submarino de cabos de internet no mundo. Os provedores, tais quais Amazon, Facebook, Google, Microsoft, eles estão aumentando sua participação e transformando completamente o mercado de cabos submarinos, construindo a infraestrutura necessária por conta própria. Por costume, nenhuma empresa operadora dos cabos está pensando na segurança do sistema global ou considerando os grandes desafios geopolíticos futuros que podem ameaçá-los. Além disso, os proprietários privados têm mostrado até agora uma grande relutância em assumir os custos de aumentar as medidas de proteção. A propriedade privada de cabos submarinos fez com que muitos governos, até muito recentemente, não tivessem o mesmo papel ativo que em outras indústrias estratégicas, como energia e transporte marítimo, por exemplo. Além disso, os cabos submarinos não têm bandeira, ou seja, são em sua maioria propriedades privadas. Eles não são legalmente associados a nenhum país em particular. Isso complica o status dos cabos sob a lei internacional. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, por exemplo, não apresenta disposições que proíbem os estados de tratar os cabos submarinos como alvos militares legítimos durante a guerra. Talvez o ponto mais preocupante relacionado a ataques contra a infraestrutura de comunicação submarina seja que agentes mal intencionados, eles não precisam ameaçar ou perpetrar ataques em cabos ou infraestrutura de outros atores. Eles podem simplesmente controlar e dominar redes de cabos submarinos próprias para coagir e punir inimigos. Ao dominar uma rede, os governos poderiam usar a vantagem tecnoeconômica e o controle desses cabos para alavancagem política. Por exemplo, um estado que domina uma rede pode ameaçar o livre acesso à internet para aqueles a quem os cabos chegam. Isso pode criar uma dependência entre os países que utilizam o mesmo cabo, aumentando também a vulnerabilidade desses países. Outra preocupação que tem surgido também diz respeito à espionagem e os ataques cibernéticos. Por mais que sejam atividades mais difíceis do que simplesmente cortar o cabo, por envolver a necessidade de se chegar até um ponto estratégico no cabo, no fundo do mar, para instalar o material necessário para a espionagem, ainda assim é um risco real que muito preocupa os países, levando o debate sobre a necessidade de se aprimorar a tecnologia e as estratégias de monitoramento ou patrulhamento. Essa questão está relacionada à entrada no mercado de grandes instaladores e operadores de cabos estatais ou afiliados ou financiados pela China, Rússia e outros estados autoritários. Países onde a diferença entre público e privado é muitas vezes tênue. Isso significa que questões sobre segurança, competição e domínio de cabos submarinos podem passar a ser propositalmente incorporadas às políticas desses países. A China, por exemplo, está explorando a vulnerabilidade das redes, investindo nos cabos submarinos e financiando projetos como uma extensão submarina de sua iniciativa do Belt and Road, que é a nova Rota da Seda. Isso passou a configurar como uma estratégia de influência, pois os líderes chineses entendem bem a importância de controlar, acessar e distribuir informações e inteligência para as populações. O plano estratégico Made in China 2025 visa que a China controle 60% do mercado global de fibra ótica até 2025. Até o momento, das 7 maiores empresas de cabos de fibra ótica do mundo, 5 são chinesas. O país está expandindo continuamente a sua frota submarina e desenvolvendo seu próprio setor de cabos submarinos. Além disso, oferece a outros países projetos de instalação de cabos a preços baixos, uma estratégia que, por mais que pareça altruísta, levanta preocupações em relação à dependência e à vulnerabilidade dos países em relação à China. Na região do Pacífico, muitas ilhas ainda não estão conectadas e sofrem com uma infraestrutura precária para a internet. Lá, observamos uma corrida constante entre empresas americanas e chinesas para liderar a instalação de cabos na região. A Micronésia Oriental, por exemplo,
abriu um processo de licitação para ter seu próprio cabo submarino e o financiamento ficou com o Banco de Desenvolvimento Asiático. Essa licitação desagradou os Estados Unidos, que investem em cabos na região e não querem a China interferindo no negócio. O governo dos Estados Unidos, que possui uma forte influência pela região, disse que o cabo pode gerar ameaças à segurança caso instalados por uma empresa chinesa. Por conta disso, os estados federados da Micronésia recuaram e desistiram por hora de usar o financiamento do Banco Asiático. A competição entre Estados Unidos e China aumenta a perspectiva de outros países usarem os cabos para se impor geopoliticamente. A Global Cloud Exchange da Índia, por exemplo, é proprietária do cabo Falcon, que conecta Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Irã, Índia, Sri Lanka e Maldivas. Se, por exemplo, a reaproximação do Irã e da Arábia Saudita, mediada pela China, se desgastar, um dos parceiros pode optar por inviabilizar o seu ponto de recepção do cabo ou optar pela utilização de um outro cabo, prejudicando assim todos os envolvidos. Todos esses fatos nos levam a traçar 3 tendências que estão acelerando os riscos à segurança dos cabos submarinos. Primeiro, à medida que o mundo continua a se digitalizar, muito mais cabos serão necessários nos próximos anos. Espera-se que seu número cresça cerca de 30% ao ano e, com isso, a relevância dos mesmos para o mundo também vai aumentar. Segundo, o volume de dados enviado cresce diariamente, assim como a sua sensibilidade. E terceiro, essa infraestrutura crítica será vista cada vez mais por países autoritários como uma ferramenta para promover o seu poder e influência. Dada a importância crítica dos cabos submarinos para a segurança transatlântica, garantir sua total proteção deve ser uma prioridade coletiva. Embora os cabos sejam gerenciados, mantidos e protegidos de forma privada, os governos têm de promover avaliações de risco nacional referentes aos projetos, garantir o compromisso do setor privado com a segurança através de leis e desenvolver recursos nacionais de monitoramento e reparo dos cabos. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias emergentes, como a criptografia avançada e a inteligência artificial, pode fortalecer ainda mais a segurança deles, impedindo ataques cibernéticos e garantindo a integridade das comunicações. Para os próximos anos, esperamos que tanto os países quanto as empresas que compõem o mercado se unam para proteger o que hoje conhecemos como a espinha dorsal que sustenta a comunicação.